No dia em que a taxa de 50% dos Estados Unidos sobre vários produtos brasileiros entrou em vigor, o presidente afirmou em uma entrevista que não vai se humilhar ligando para Donald Trump. Ele concedeu uma entrevista à agência Reuters. Ele disse que só buscará o governo americano quando a sua intuição disser que Trump está disposto a conversar. Além disso, Lula declarou que sua intenção é debater o tarifaço com o BRICS, justamente o grupo que foi alvo de críticas pela gestão republicana, sendo considerada anti-Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o Brasil acionou formalmente a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, a fim de questionar um processo a respeito das tarifas. Mas o próprio Planalto entende que a chance de conseguir algum retorno positivo será pequena. Começar com você, Mota. Havia muitas discussões ao longo dos últimos dias sobre as negociações, né? Você estava de férias, a gente falava sobre as várias frentes, né? Lula, Geraldo Alckmin, senadores nos Estados Unidos, governadores, enfim. Falávamos sobre essas várias frentes abertas. A diplomacia, né? Mauro Vieira e por aí vai. Isso posto, agora o presidente brasileiro diz que não vai se humilhar ligando para Donald Trump e o que vai determinar ele fazer esse movimento é a sua intuição, Mota, não a sua, do presidente. Bom, ainda bem que não é a minha, né, Caniato? Já basta eu ter o mesmo sobrenome que o presidente da Câmara dos Deputados. Mas olha, depois de criticar, insultar e provocar repetidamente o governo americano e de receber uma resposta na forma de sanções, o governo brasileiro faz um pedido de consulta à Organização Mundial de Comércio. O que isso significa? Quase nada. Esse pedido de consulta é um primeiro passo para envolver a Organização Mundial de Comércio como mediadora de um conflito comercial, porque a OMC faz esse papel, né? Atua como árbitro internacional em disputas comerciais. Mas todo mundo que tem um pouco de familiaridade com isso sabe, os procedimentos de negociação desses acordos costumam ser muito demorados e frequentemente são inconclusivos, ou seja, não dão em nada. Então, qual é a chance da OMC ou de qualquer outro órgão internacional? Escolham aí, qual é a chance de um órgão desses obrigar Donald Trump a fazer o que ele não quer? Bom, o próprio governo brasileiro já comentou, né? A chance é perto de zero. Você, Dávila, a gente tem tratado dessas questões e você dizia sobre talvez um movimento de proatividade, por exemplo, do vice-presidente Geraldo Alckmin. Havia um desenho, né, de que possivelmente um processo de negociação poderia ser iniciado. Agora, quando se aciona a OMC, quer dizer, desistiram então dessas tentativas, vamos tentar via OMC. E aí eu lhe pergunto, será que as pessoas estão se conversando dentro do governo? Porque assim, as indicações do vice-presidente, da diplomacia, iam em outro sentido, né? Enfim, queria escutar a sua avaliação também. Na verdade, é uma questão protocolar, é só para mostrar que o Brasil está seguindo as regras do jogo e, portanto, a tarifa unilateral imposta pelos Estados Unidos viola as regras do OMC e o Brasil vai lá reclamar na OMC. É apenas para cumprir tabela. O problema é que a tentativa de negociar de maneira técnica do vice-presidente Geraldo Alckmin é sabotada todos os dias pelo presidente da República. Não tem uma vez que o presidente da República está de frente ao microfone que ele não faça mais um desaforo para os Estados Unidos. Reitera, por exemplo, como foi ontem, que o Brasil tem que cair mesmo fora do dólar como moeda internacional. Aí vai o ministro da Fazenda e diz que nós não somos vira-latas, que não vamos colocar o rabo no meio das pernas. É assim que você quer negociar com alguém? É assim que você está mostrando o tal do goodwill, da boa vontade numa negociação? É óbvio que não. Então, o problema é que esta agenda política está minando o caminho da negociação técnica, que é a que o ex-presidente Geraldo Alckmin está tentando fazer. Ele está tentando focar em questões absolutamente técnicas, das tarifas para o setor, exatamente como deve fazer. Então, o problema é que todos os técnicos do governo, inclusive o vice-presidente, são sabotados pela parte política de um presidente que está muito mais preocupado
com a sua postura do grande líder latino-americano de esquerda do que do chefe de Estado que está empenhado em negociar as tarifas, para a redução das tarifas. Tanto que é assim, Canhato, que o Brasil foi o único país do mundo, que não conseguiu sentar à mesa com os Estados Unidos e negociar as tarifas. Olha, até a Venezuela tem tarifa menor que o Brasil. Até o amiguinho dele da Nicarágua, do Lula, tem tarifa menor que a do Brasil. É uma vergonha. É um país que não sentou à mesa para negociar. Por isso, nós somos o país mais punido do mundo, por uma questão de sair na foto política como o líder que resistiu à força do Império Americano. É uma bobagem. Veja só o que está acontecendo no impacto. Agora mesmo acabou de sair uma lista, Canhato, aqui do estado de São Paulo, as principais cidades que serão afetadas por esta tarifa de 50%. Piracicaba vai perder 1,3 bilhão de dólares, porque vai deixar de exportar máquinas agrícolas, caldeiras e outros tipos de máquinas para os Estados Unidos. Só uma cidade, Piracicaba, Matão, que é a segunda da lista, vai perder mais de 500 milhões de dólares em receita de exportação para os Estados Unidos. E o presidente quer dar uma de bacana, não quer negociar com a nação mais poderosa do mundo. Faz sentido? Não faz nenhum sentido, Canhato. Pois é, inclusive esse levantamento destacado pelo Dávila, essa projeção de perda de arrecadação, inclusive em destaque em vários jornais, li no estado de São Paulo hoje, inclusive Piracicaba, que é uma importante cidade do interior, fica 2 horas aqui de São Paulo e colabora muito, inclusive, com o produto interno bruto por conta dos seus negócios ligados ao agro. Você, Beraldo, o posicionamento do presidente da República, eu acho que há vários aspectos para a gente tratar, né? Teve aquela reivindicação junto à OMC, o Dávila destaca que trata-se de um protocolo usual, mas aí tem esse complemento, né? O presidente dizendo que não vai se humilhar, ligando para Donald Trump. E aí eu penso, bom, mas um líder, né? Um líder de um país como o Brasil, ele tem que estar preparado para muitas coisas, né? Não serão apenas reuniões agradáveis, né? Reuniões com um abraço, um aperto de mão, sorrisos. É preciso você também tratar de questões sensíveis. Deixa eu só receber as pessoas que acabaram de chegar, que nos acompanham, nos prestigiam pelas emissoras de rádio. Nós estamos repercutindo um posicionamento do presidente da República, dizendo que só vai ligar para Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, para negociar o tarifaço quando a sua intuição mandar e que ele não quer se humilhar. E aí também o Brasil fez uma reivindicação, protocolou um pedido para que a OMC possa arbitrar a negociação com os Estados Unidos. Você, Beraldo? É uma postura pequena, medíocre do presidente da República que revela que ele não tem absolutamente a menor ideia de como exercer o seu papel que o Brasil precisa que seja exercido, ou precisaria que fosse exercido, que é o papel de estadista, alguém que está pensando no melhor interesse do país e olhando para o futuro. Ele não vai entregar isso para a nação brasileira. Aliás, todas as bravatas que ele pode fazer, ele tem feito, ele não perde a oportunidade de fazer isso. Mesmo com esse discurso de que ele vai atrás dos BRICS, que, enfim, passando a impressão de que os BRICS como um bloco tratariam dessas tarifas impostas ao Brasil, isso não vai acontecer. Aliás, China e Rússia já deixaram o pepino dessa proposta de desdolarização do comércio internacional no colo do presidente brasileiro. Tiraram o corpo fora, porque eles não têm nenhum interesse em liderar essa discussão nesse momento. Tem coisas muito mais importantes para tratar. Mas como o Brasil, o governo brasileiro, vive à margem da realidade, ele está simplesmente olhando para o seu próprio umbigo, simplesmente cuidando dos seus próprios interesses eleitorais e pessoais. Então o mundo acontece e o Brasil fica no canto, pegando a sobra. E o que sobra para o Brasil é tarifa de 50%. Alguns dirão, puxa, mas houve isenção aí de inúmeros produtos. Sim, houve a isenção porque os Estados Unidos quis dar a isenção, porque é importante para eles. Eles não estão nem aí pelo Brasil, não estavam, continuam não estando, nem aí para o Brasil.
porque eles também têm coisas mais importantes para se preocupar e têm que, inclusive, se preocupar de receber aqueles líderes que estão indo lá, bater a porta, sentando à mesa e negociando, e não adotando uma postura covarde e omissa como tem sido no Brasil. E esses sinais, Caniato, eles não são apenas sinais quando o presidente fala. Mesmo se observarmos há poucos dias a posse do novo presidente do PT, Edinho Silva, está lá o presidente brasileiro vestido de Hugo Chávez, igualzinho o figurino do Hugo Chávez, e a primeira-dama brasileira com um lenço do Hamas, dos palestinos, mostrando uma simpatia pelo Hamas. Então, assim, essas coisas são percebidas. A diplomacia dos países está observando cada detalhe. Eles não são alienados como nós. E eles levam essas coisas muito a sério. Portanto, todos esses detalhes, lenço da Palestina, mostrando claramente uma oposição a Israel, um alinhamento com Hugo Chávez, uma posição contrária ao dólar, tudo isso vai se somando e vai levando o Brasil a ficar no lugar que ele está hoje. E, infelizmente, isso não está perto de se resolver. O Brasil ainda vai sofrer muitas consequências por causa disso.